Agora, da música passamos para temas sérios como o tema, o impacto da remessa de valores na economia africana, e para conversarmos sobre este assunto tão importante, quem está comigo é o nosso comentador residente, Joaquim Kanumba. Joaquim, boa tarde, muito bem-vindo. Olá, Nélia, boa tarde. Muito obrigado por mais um convite. Estou feliz e grato toda vez que venho para cá. E hoje para falarmos de um tema muito interessante, né? Que é a remessa de valores para os países africanos, né? Um tema que nos traz boas memórias, não é, Joaquim? Traz boas memórias nos tempos em que o dólar estava em alta. Ai, meu Deus! Em que era acessível, não é? Vinham para Portugal e eram os reis, né? É por verdade, exemplo. é verdade. Portanto, é um tema que também é importante porque grande parte dos países africanos, se não mesmo todos, com exceção da África do Sul, que tem o Rand, outras economias têm moedas muito fracas, né? Portanto, o dinar, o kwanza, o escudo, o meticais, portanto, o franco CFA, portanto, da Guiné-Bissau. Portanto, todos os países africanos têm moedas muito fracas, né? Sim. Por isso é que a remessa de valores, falar desse tema é interessante. Pode falar do kwanza também. Exatamente, o kwanza também já teve seus momentos de alta, mas ponto, Neste momento... hoje, nesse momento, ponto, há um pescar de uma previsão de subida do preço do petróleo no mercado internacional, o que também vai levar os países que produzem petróleo. E o kwanza pode vir a valorizar-se nos próximos 6 ou um ano, digamos. Mas até hoje estamos a ver as consequências da desvalorização do kwanza. Em função estamos nisso também... há 7 anos, pelo menos. Já. Porque, ponto, né? Quando você depende do outros para vincar, portanto, tens que também obedecer às danças, né? Portanto, o que acontece na América, o que acontece na China, aqui na Europa, é que vai fazer com que as economias africanas vão vivendo bem ou mal, portanto... Exato. Essa instabilidade, infelizmente, não traz grandes progressos para os próprios países, não é? Não Porque traz. nós dependemos sempre Exatamente, do que acontece no mercado externo. Exatamente. O que não é seguro para nós, do ponto de vista econômico. Porque alguns dizem que você é independente do ponto de vista econômico quando você, por si mesmo, consegue produzir a tua própria riqueza. Claro. Quando você produz o que comes, o que bebes, portanto, lá onde dormes, portanto, aí você é independente, né? Portanto, por isso é que dizem, né, que todos nós que trabalhamos somos dependentes. Né? Mesmo o próprio empresário que, para ter algo na própria loja, depende de importações, também é dependente. Portanto, só é independente aquele que... O camponês, por exemplo, é independente, porque ele produz a própria batata, ele come a própria ele batata. tem os próprios animais, portanto, se calhar ele é o único independente, né? É verdade. E se formos a ver bem, Exatamente. ele depois tem... os fornecedores deles são naturais, né? A chuva, o sol, a terra. Exatamente. Portanto, se calhar a saúde dele é mais forte do que a nossa, né? Portanto, Bem, eu aí não sei se continuo a concordar contigo. A maçã hoje já não é a mesma coisa, não é a própria batata. Infelizmente, há muita contaminação já dos produtos com pesticidas. Mas pronto, sem fugirmos muito, começamos a deixar as pessoas mal dispostas lá em casa. Exatamente. O propriamente biológico, não sei se ainda temos e aonde é que realmente ainda temos. Exatamente, se calhar íamos chamar os biólogos para nos explicarem se essas alterações a nível dos alimentos... Sim. Desafio para ti, próximo tema, traz-nos aqui um biólogo. Biólogos disponíveis para virem aqui. Se as alterações dos alimentos nos farão bem ou não, porque hoje, se calhar, não sentimos, percebermos isso. mas no futuro iremos sentir alguma coisa ou não. Portanto, era importante chamarmos aqui especialistas para nos explicarem sobre esse tema. É como uma maçã hoje em dia já fica inchado, já não é como antigamente, a maçã é sempre tão docinha. Mas pronto, não vamos por aí. A remessa de valores. Antes de avançares, o que é remessa de valores? Exatamente, para tentarmos aqui nos contextualizar. Portanto, a remessa de valores é a quantidade de dinheiro, de valores que os imigrantes, né, enviam para os seus países de origem. Né? Portanto, todo o dinheiro que os cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, que estão cá em Portugal, estão por outras diásporas, enviam para os seus países de origem. E também inclusive, né? Há aqui brasileiros, há aqui italianos, há aqui alemães. Né? O dinheiro que enviam para os seus países de origem chama-se remessa de valores. Portanto, e é sobre isso que queremos saber qual é o impacto desse valor, não é, na vida das pessoas que nós enviamos e também na economia dos seus países como um todo. Né? Portanto, economia nós chamamos de... Economia é sociedade, para nós economistas, portanto. E, como eu estava a dizer, né, quero importante falar desse tema porque as economias têm moedas muito fracas e quando enviamos dinheiro para lá, portanto, há naquilo que se chama em contabilidade, balança de pagamento, que vai medir até que ponto o Estado consegue arrecadar divisas, moeda forte, para poder comprar insumos para apoiar a sua própria economia.
Ora, damos aqui um exemplo. Quando Angola estava a viver, estava desde 2014, até hoje está ainda, né, a viver por da crise econômica, faltava também divisa. Portanto, são as remessas de valores que faziam face aos déficits orçamentais a nível de divisas. Este gráfico aqui que já nos aparece tem a ver com a remessa de valores de imigrantes de 2020, último ano, a nível global de PIB. Portanto, ou seja, o PIB, a percentagem do PIB de Angola, de 0,13% do valor do PIB de Angola dependeu, em 2020, das emissões de valores, da emissão de valores. Cabo Verde tem impacto muito massivo, também, claro, a nível populacional, porque nós sabemos que Cabo Verde tem 1.500.000 habitantes fora do país e 500.000 no país. Portanto, grande parte da população cabo-verdiana está na diáspora, a razão pela qual a remessa de valores para Cabo Verde tem impacto massivo na sua economia. Portanto, se os cabo-verdianos aqui presentes não enviam dinheiro para Cabo Verde, é um desastre para a economia cabo-verdiana. Portanto, já na Guiné-Bissau, eu trouxe aqui os 3 países, porque são os países com maior impacto, não é? Exatamente, que têm mais impacto a nível de emissão de remessas. A Guiné-Bissau, 9%, portanto, também parece pouco, mas é muito, porque nós sabemos que há países que não têm 9% do PIB dirigido, por exemplo, à educação. Há países que não têm 14% do seu PIB dirigido à educação, à saúde. Por exemplo, a nível do Orçamento Geral do Estado, há países que o seu orçamento para a saúde e para a educação não atinge 9% nem 14%. Portanto, é muito dinheiro, né, se, digamos, calcularmos essas percentagens em números, em valores monetários. Portanto, a relação, não sei se me permite pouco continuar, a relação ao impacto dessa... Passamos para a próxima imagem. Dessas remessas. Portanto, antes de falar do impacto, deixa-me ler esse gráfico aqui, que a nível que é de... especificamente de Portugal. Sim, estava a achar muito pouco no gráfico anterior, Angola. O gráfico anterior era, ou seja, os países que têm mais impacto a nível de remessas, né? Portanto, eu selecionei Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, por serem países da África que falam português, né? Portanto, e que mais têm impacto nos seus envios. E aqui eu selecionei os países, portanto, ou seja, imigrantes que estão em Portugal, não é? Simplesmente, e também selecionei novamente Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola, por serem os países que têm, portanto, mais imigrantes aqui em Portugal. Portanto, Cabo Verde continua a liderar. Portanto, 18 milhões de euros foram enviados para Cabo Verde durante 2021. Portanto, são dados da Pordata. A Pordata é uma base de dados aqui de Portugal. Portanto, 8,21 milhões de euros foram enviados para Angola pelos imigrantes aqui. Portanto, enviados? Sim, foram enviados agora. Como foi utilizado, quem recebeu, portanto, isso é uma já questão são outros 500. Se calhar vou apresentar algumas nuances mais para frente, se me permite, se tivermos tempo. E também aqui a nível da Guiné-Bissau, portanto, foram somente 2 milhões, quer dizer, parece pouco, mas é muito dinheiro, 2 milhões de euros foram enviados para a Guiné-Bissau pelos imigrantes aqui para ajudar. Geralmente são dinheiros enviados para ajudar as famílias, né? Claro. Tipo, um filho que está cá, tem lá os pais, estudar, a trabalhar. Envia, pronto. Aí onde vem o impacto. Tu também fazes isso, não é? Também envias. Claro, também envia porquê? Porque, ponto, 50 euros aqui são aproximadamente quase que 40 mil quase. 40. Portanto, sim, é mais do que o salário mínimo para Angola. Se eu envio 50 euros para Angola, portanto, a minha família come e come muito bem. Posso que aqui 50 euros, portanto, vou aqui para um jantar num restaurante, vou... Numa noite, os 50 euros já se for. Portanto, aqui parece pouco, mas para nossas economias, mesmo por termos moedas muito fracas, é muito. Qual é o impacto desses envios nas nossas economias? Ajudam no combate à pobreza. Portanto, quem está nos nossos países não tem emprego, não tem trabalho. Portanto, quando viemos para lá, combatemos a pobreza. Para Famizer Angola, a Organização Anjala, quando estamos aqui, quando recolhemos fundos, enviamos para os nossos países. Aqui angolanos, aqui africanos contribuem, ajudam-nos, né, com alguns insumos, nós enviamos para lá. Em função do valor da moeda, que é muito forte, portanto, é um fator de combate à pobreza para os nossos países. Portanto, esse é um impacto positivo para as nossas economias. Depois também cria prosperidade, né? Quem está lá, portanto, não sofre tanto, porque sabe que tem alguém lá que lhe pode ajudar com uma outra coisa também. Portanto, são geralmente os grandes impactos dessas remessas para as nossas economias. Então, mas e a canalização desses valores? Disseste que ias comentar? Sim, em relação à canalização, os bancos centrais de cada país, por meio da balança de pagamento, a balança de pagamento é um instrumento contabilístico, é um documento de contabilidade que mede a quantidade de valores, serviços, a nível de serviços e bens, e também dinheiros enviados e recebidos, né?
Geralmente, quando os países estão em crise, nós quando enviamos, quando estão em crise em função da inexistência de divisas, quando eu, por exemplo, envio 50 euros para o meu país, quem é que recebe o dinheiro? Se eu enviar para os canais formais, que é casas de câmbio, pelos bancos, quem vai receber o dinheiro é o Banco Central. Okay? E se eu quiser entregar o euro à minha família... Acabas por não enviar só 50 euros, né? Sim. Ou os 50 nunca são... Ele depois Pode chegar, a questão é que se eu quiser que a minha família receba mesmo euro, não recebe, porque pronto, o dinheiro fica com o banco. Claro. Se eu envio pelos canais ilegais, arranjas alguém para levar. Entrego a alguém, portanto, é um dinheiro que não é contabilizado e também é um bocadinho perigoso porque é por este caminho que se produz a lavagem de dinheiro. Claro. O financiamento ao terrorismo, por exemplo, negócios obscuros passam por esta via também. Portanto, não é tão... É também um perigo, às vezes, esse envio de remessas. Mas quando enviamos pelos canais formais, portanto, a primeira é que os bancos centrais, né, não dão-nos às famílias a moeda, o valor em moeda que nós entregam-nos o escudo ou meticais, portanto, a moeda local. Depois também as taxas são muito altas. Por exemplo, pela qual nós enviamos 50 euros, mas lá recebem 30 ou 35. E isso já aqui chamar a atenção a questão das agências de envio, que ganham muito dinheiro com câmbio, ganham muito dinheiro com isso, porque são intermediários financeiros, né, vivem disso, mas só para dar aqui um exemplo, quem envia dinheiro para a África, daqui para a África, paga 12% de percentagem. Dentro da África, paga logo 20%. Quem está na África do Sul, manda para Angola, paga 20% do seu envio. Portanto, grande parte desse valor fica nessas empresas, ficam nos bancos. E nós sabemos que os imigrantes aqui trabalham duro, trabalham muitas horas. Portanto, do ponto de vista humanitário, também não é lá muito saudável. Você trabalha muito para pensar na tua família e grande parte desse dinheiro fica nessas agências, ficam nos bancos. Razão pela qual era importante pensarmos em criarmos... No fundo, se formos a ver, não tiveram trabalho nenhum, não é? Realmente a questão da transação de valor ou da remessa de valores, mas acabam por ficar com um valor, é o que eu acho... Sim, aqui onde se fala da... Ponto, alguns vivem do nosso trabalho, portanto, o dono da agência, ponto, esse é o trabalho, portanto, também alguém investiu nisso, né? Mas são como que se estivessem a viver de grande parte dos valores dessas remessas, né? E nós sabemos que os imigrantes têm aqui, muitos deles têm aqui vida precária e trabalham duro para sustentar essas famílias. Essas empresas, pronto, têm essas taxas altas, os bancos centrais não fazem nada para reduzir as taxas, razão pela qual já se fala na criação de uma plataforma, ONGs são chamadas aqui, para criarem plataformas online em que o indivíduo envia dinheiro a custo gratuito, por via da internet, sem pagar alguma coisa. Mas isso também vai requerer algum financiamento. Também. Algumas pessoas têm que trabalhar nisso. Portanto, as ONGs são chamadas aqui para trabalharem nessas questões exatamente. Vantagens e desvantagens deste processo na economia africana, assim, para... Sim, a nível de vantagem, portanto, o que eu vou dizer, né, portanto, são um fator de combate à pobreza. Para quem tem alguém aqui, né? Segundo, a longo prazo, criam prosperidade econômica, porque tanto enviarmos dinheiro, portanto, alguns vão recebendo, também podem criar e investir no país. Claro. Depois, os países também sentem-se na necessidade de colocarem agências de transferências, né? Seguradoras, agências de envio de dinheiro. Portanto, surgem investimentos no país. Depois também ajudamos o país a nível de arrecadação de receitas. Porque temos um país que tem moeda muito fraca e não consegue obter dólares e euros. Portanto, são as remessas de valores que colocam dólares no cofre do Estado. Para um país que não tem, por exemplo, petróleo para vender, né? Como é que os países conseguem divisas? Por meio de venda de commodities, que são petróleo, diamante, portanto, e outras commodities também. Portanto, se os países não têm commodities para vender, porque essas commodities são vendidas em moeda forte, como dólar, portanto, são essas remessas que ajudam o Estado a ter essa reserva e com essa reserva poder comprar insumos para apoiar a saúde, a educação e outros custos do Estado. Portanto, também a nível de balança de pagamentos, portanto, como eu estava a dizer, né, é um instrumento que quantifica, classifica a quantidade de bens e serviços, de dinheiro que entra no país, portanto, e que faz com que os países não estejam em saldos deficitários. Portanto, quando um país tem saldo deficitário, recorre à dívida externa. E nós sabemos que os países, para se manterem seguros, têm que ter reservas líquidas internacionais em dólares. Por exemplo, a China hoje é visto como um país que tem maior reserva internacional em dólares. Ou seja, quanto que emprestam? Exatamente, o que sabe é que, apesar do yuan agora, a moeda chinesa está agora a ganhar
está a ganhar valor em função da produção interna da China, porque vai lá, digamos, os países, as moedas dos países ganham força, ganham poder em função da produção. Quando você produz alguma coisa, você vende na tua moeda. Quanto mais vende na tua moeda, mas a sua moeda é valorizada. E a China, por causa dessa produção interna, portanto, vai cada vez mais valorizando o yuan. Mesmo assim, eles têm maior reserva internacional em dólar. Sabem que se o yuan for desvalorizado... A América tem as chamadas políticas de Guerra Fria, quando quer sancionar a sua moeda, portanto, aí você perde. Portanto, tem reservas líquidas internacionais muito fortes. E nossos países que têm moedas muito fracas precisam de remessas de valores para terem reservas líquidas internacionais em dólares, em euro, e são os dinheiros dos imigrantes que ajudam os Estados, portanto, nesses quesitos. Por isso é que as embaixadas são obrigadas a cuidarem bem dos imigrantes, porque são os imigrantes que sustentam a balança de pagamentos dos nossos países, principalmente para Cabo Verde, que tem grande parte de imigrantes aqui na diáspora, e também para Angola, apesar de ser menos de 1%, né, no PIB, mas tem muitos imigrantes em Portugal e por Angola fora. Portanto, e a nível de desvantagem, que eu queria dizer, portanto, é um canal para lavagem de dinheiro. Nosso tempo acabou, Joaquim. Bem rápido. Já acabou, portanto, pronto, eu sou aqui duas desvantagens, mas é um canal para lavagem de dinheiro. E depois também, quando o dinheiro não é enviado por vias legais, portanto, surgem também outros males. Por exemplo, alguém aproveita isso para financiar o terrorismo, para financiar, portanto, agora essas ideologias islâmicas, por exemplo, portanto, se fala-se muito no Afeganistão, portanto, fala-se na Síria, muitos casos ligados a ideologias políticas muito fortes que são pagas por via de envio de dinheiro, mas por canais não formais, ou seja, informais. Portanto, o meu tempo acabou. Acabou, mas olha, uma aula aqui muito boa. Já sabes, Joaquim, para a próxima estamos juntos de novo. E vê lá se trazes ali um biólogo para falarmos Falamos da questão das questões alimentares, né? Já falamos sobre a agricultura, né? O poder da agricultura na economia africana. Portanto, pode-se ligar também a este tema. Estás aberto para trazer convidados. Se você é biólogo, nos está a assistir, portanto, envia-me uma mensagem para Celeiro Fosse Moda ou para Joaquim Canumba no Facebook e Instagram. Portanto, eu respondo e vemos para cá, falamos sobre essa conexão, né, entre economia e biologia, que acho que é muito bom. É nossa saúde, né, que está em jogo. Exatamente. Joaquim, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Obrigada.